Triângulos, elementos, classificação, pontos notáveis e congruência. Bom, primeiro, o que são os triângulos? Triângulos são figuras bidimensionais que têm 3 lados e 3 ângulos, como o próprio nome diz, triângulo, né? Triângulo é uma figura que tem 3 ângulos, tá? Quais são os elementos do triângulo? O triângulo tem seus vértices, 3 vértices, que são os cantinhos, evidentemente. Ele tem seus 3 lados, seus 3 ângulos internos, seus ângulos externos, e o que a gente já viu, por exemplo, que a soma dos ângulos internos é sempre 180 no triângulo, né? Mesmo que você utilize a fórmula da soma dos ângulos internos do triângulo, que é n menos 2 vezes 180, né? Como o triângulo ele tem 3 lados, você vai fazer 3 menos 2 dá 1, vezes 180 é 180. E o triângulo não tem diagonais, né? Porque a diagonal teria que ligar um vértice em um vértice oposto. Não dá para fazer isso no triângulo. Um dos fatos mais importantes sobre o triângulo é a condição de existência do triângulo. Para que o triângulo exista, é preciso que um lado seja sempre menor do que a soma dos outros dois. Não importa qual lado você escolher, vai ser menor que a soma dos outros dois. Se você tiver exemplo com números, pega o maior lado. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Por exemplo, se você pegar o triângulo aqui com lados 3, 4 e 5, você consegue desenhar esse triângulo. Se você pegar 3, 4 e 8, é impossível desenhar esse triângulo. É como se tivesse um lado grandão e outros 2 lados pequenininhos, né? Não tem como você fazer esses 2 pequenininhos se encontrar, por conta que esse outro é muito grande. Então, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Estritamente menor, tá? Nem igual vale, tem que ser menor. Aqui a gente tem alguns desenhos para representar essa impossibilidade. Por exemplo, imagine que eu tente desenhar um triângulo com lados 12, 6 e 5. 6 mais 5 dá 11. Vocês vão notar que esse lado 6 e o 5, por mais que eu tente aproximá-los aqui fechando o triângulo, eles não conseguem se encontrar. Não consigo fechar o triângulo porque o 12 é maior do que a soma de 6 com 5. E mesmo que seja igual, né? 6 e 6, né? 6 mais 6, 12. Eu só vou conseguir fechar quando eu fizer uma reta paralela àquele segmento 12, né? Então também não é um triângulo. Agora, se eu tiver 2, 3 e 4, eu consigo fechar, né? Aqui eu conseguiria fechar, quer ver, ó? Abaixaria um pouco esse 2, abaixaria um pouco o 3, eles se encontrariam aqui e fecharia, né? Usando o compasso, seria mais ou menos uma ideia assim, se fecharia, se encontraria. E esse encontro é possível porque 2 mais 3 dá 5, que é maior que 4, que é o maior lado. Classificação dos triângulos. Em relação aos lados, nós temos triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero. Todos os lados são iguais. Isósceles. 2 lados são iguais, escaleno não tem lados iguais. Há algumas consequências. Por exemplo, no equilátero, em que todos os lados são iguais, todos os ângulos também serão iguais. E esses ângulos mais do que iguais, cada um vai valer 60, porque se trata aqui de um polígono regular, né? Se a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, 181 por 3, 60 para cada. Já no isósceles, que você tem 2 lados iguais, consequentemente, 2 ângulos também serão iguais. Isso é muito importante na resolução do problema. E o escaleno é aquele que essa informação não te ajuda em nada. Não tem lados iguais, nem ângulos iguais. Podemos classificar o triângulo também em relação aos ângulos. E aí vai ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. O que quer dizer? Lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180? Ou seja, você pode ter 3 ângulos menores que 90, que somados são 180. Se os 3 ângulos são menores que 90, são 3 ângulos agudos. Portanto, o triângulo é acutângulo. Você pode ter um ângulo de 90, triângulo retângulo, vai formar um cantinho assim, ó, é esse tipo de figura. Não tem como ter mais de um ângulo 90, né? Ter 2,90 já daria 180, quanto ia sobrar o terceiro, né? Então, um ângulo de 90, triângulo retângulo. E você pode ter um ângulo maior que 90.
um ângulo obtuso, daí o triângulo é obtusão. Então, 6 classificações possíveis, sendo que o triângulo vai se encaixar sempre em duas, né? Uma em relação aos lados e uma em relação aos ângulos. Agora eu quero falar da parte, eu fiz esse vídeo mesmo para falar sobre os pontos notáveis do triângulo, que é o baricentro, o ortocentro, o incentro e o circuncentro. São 4 pontos que eu vou falar. E para a gente entender esses pontos, a gente precisa da definição. Por exemplo, o que é baricentro? É a intersecção das medianas. O que é ortocentro? É a intersecção das alturas. O que é incentro? É a intersecção das bissetrizes. O que é circuncentro? É a intersecção das mediatrizes. Mas você nota que quando eu falei baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro, apareceram as palavras mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Então você vai precisar também lembrar, claro, dessas coisas. Tá? Então, primeiro, você vai ter que lembrar da definição: baricentro, mediana; ortocentro, altura; incentro, bissetriz; e circuncentro, mediatriz. Certo? Aqui nós temos uma figura ilustrando o baricentro, né? Esses segmentos, por exemplo, a CI, AF e BH, são as medianas. O que é uma mediana? Mediana é um segmento de reta que ele passa em um vértice do triângulo e aí ele divide o outro lado em duas partes iguais. Então o lado AB está dividido em duas partes iguais, de A até I, e de E até B tem o mesmo comprimento. Já a mediana AF divide o lado BC em duas partes iguais. E a mediana BH divide o lado AC em duas partes iguais. E, consequentemente, essas três medianas elas têm um ponto em que elas se encontram. Aqui o ponto G. Esse ponto é o tal do baricentro. Já a gente vai falar de novo sobre ele, tá? Já o ortocentro ele é a intersecção das alturas. Nota que é diferente. Porque quando você faz a altura, por exemplo, aqui, ó, AI, BF e DC são as alturas. Qual que é a diferença das alturas para as medianas? Que, às vezes, olhando as duas figuras, você acha que é a mesma coisa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, a mediana, aqui, ó, por exemplo, a F, ela tem que dividir o BC em duas partes de mesmo comprimento. Mas ela tem que ser perpendicular ao BC? Não. Quer dizer, seria uma coincidência se ela fosse perpendicular. Ela tem tudo para não ser. Agora, quando a gente fala em altura do triângulo, para fazer a altura de um triângulo, ela tem que ser perpendicular à base, tem que formar um ângulo de 90 graus e tem que passar no outro vértice. Né? Se você estiver olhando como base o AB, ele vai ser perpendicular aqui e passar pelo C. Se a sua base for AC, ele vai ser perpendicular a C e passar pelo B. Esses três segmentos que eu desenhei chamam-se altura do triângulo, são as alturas. E aonde eles se encontram, você tem um ponto, que é o nosso amigo ortocentro. Né? Então é diferente do baricentro, não se engane, porque altura e mediana são coisas diferentes. E continua, por exemplo, o incentro, ele é um ponto de encontro do quê? Das bissetrizes. Bissetriz não é nem altura e nem mediana. A bissetriz não tem compromisso nenhum em ser perpendicular a esse segmento e nem dividi-lo no meio. Tá? O que é a bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide esse ângulo aqui em duas partes iguais. Bissetriz divide o ângulo no meio. Então aqui você também vai dar três bissetrizes aqui, ó, dividindo o ângulo A no meio, vai dividir o ângulo C no meio e o ângulo B no meio. Essas retas que dividem esses ângulos no meio também se encontram, ou seja, tem um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção é o nosso amigo incentro. E por último, mas não menos importante, o circuncentro. Qual a diferença do incentro para o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Então, nós ponto de encontro das medianas, ponto de encontro das alturas, ponto de encontro das bissetrizes e agora das mediatrizes.
Essa altura do campeonato, eu acho que quando tu olha para a palavra mediatriz, tu já vê que tem uma média e um triz. Você viu que média é sempre para dividir algo no meio, né? E triz é para dividir. Então, né? Você viu aqui na bissetriz dividir o ângulo no meio. A mediatriz, ela vai dividir o segmento no meio. Aí talvez você fale assim, não é isso que a mediana fazia? Sim, a mediana dividia o ângulo no meio, mas não tinha compromisso de ser perpendicular. A altura tinha compromisso de ser perpendicular, mas não tinha dividido no meio. A mediatriz vai ter os dois compromissos, de dividir esse segmento no meio, ser perpendicular a ele, mas se ela tiver que fazer essas duas coisas, gente, ela não vai conseguir, aqui ó, ela não vai conseguir passar lá no ângulo A. Para que você esticar esse segmento aqui, se você fizer retinho assim, você não vai conseguir garantir que ele passe no A. A mesma coisa aqui, ó. Fiz um segmento aqui que divide o AC no meio, é perpendicular. Você consigo garantir que ele vai passar no B? Não. Fiz um segmento que é perpendicular ao AB e divide o AB no meio. Consigo garantir que ele vai passar no vértice C? Também não. Certo? Então, a diferença aqui é isso. Você garante que ela é perpendicular ao segmento, divide o segmento no meio, mas você não pode garantir que ela passa no vértice. Né? Certo? Então, isso é a mediatriz. E o ponto de encontro das três mediatrizes é o nosso amigo circuncentro. Tá? Então, são esses, em resumo, baricentro, ponto de encontro, incentro, circuncentro, todos são pontos de encontro. Só que você está vendo aqui que o baricentro e o incentro não tem a questão da perpendicularidade, né? Perpendicularidade você vê no circuncentro e no ortocentro. O circuncentro, esse último que eu mostrei, ponto de encontro das mediatrizes, tanto você vê que as retas não passam nos vértices, né? Os divididos os segmentos no meio são perpendiculares, mas não passam nos vértices. Enquanto no ortocentro, como são as alturas, ponto de encontro das alturas, são perpendiculares e passam nos vértices, mas não estão dividindo esses segmentos nas metades. Já no incentro e no baricentro, no incentro, bissetrizes, tem que dividir os ângulos ao meio. Onde se encontra é o incentro. E o baricentro tem que dividir o segmento no meio. Aonde se encontra é o baricentro. Os pontos que eu falei, né? Vou começar do baricentro, o primeiro ponto que eu falei. Vou desenhar um triângulo aqui, sem compromisso nenhum com a forma dele, tá? Não tive compromisso nenhum de fazer triângulos isósceles, nada, só o triângulo. Baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, preciso desenhar as medianas. Para desenhar as medianas, eu preciso estabelecer qual é o ponto médio, por exemplo, entre A e C. Esse ponto D. Qual é o ponto médio entre A e B? Ponto E. Qual é o ponto médio entre B e C? É o ponto F. Agora que eu desenho os pontos médios, eu vou traçar as minhas amigas medianas. A mediana ela tem que passar nesse ponto médio desses dois segmentos e no vértice oposto. Pronto, tem uma mediana. Passando nesse ponto médio e nesse vértice oposto, outra mediana. Passando nesse ponto médio e nesse vértice oposto, terceira mediana. As três medianas estão aí. Tem um ponto que elas se encontram, né? Vocês estão vendo? Esse ponto aqui, que vai ser o G. Eu vou pegar só esse ponto G e vou aumentar o tamanho dele aqui, né? Vou colocar de vermelho e vou aumentar o tamanho dele para vocês terem ele bem destacado. Esse ponto G é o nosso baricentro, tá? Por quê? Porque é o ponto de intersecção das medianas. Eu tinha desenhado um triângulo bonitinho, um arcotângulo, e você vê que o baricentro está na região interna. E se eu mexer com a forma desse triângulo? Por exemplo, se eu transformar esse triângulo em um triângulo retângulo, baricentro continua lá dentro. Se esse triângulo virar obtusângulo, baricentro está na região interna. Então, não importa como que eu mexo aqui com o triângulo, o baricentro está sempre na região interna do triângulo, bonitinho ali dentro, encontro das medianas. Agora, vamos fazer um paralelo fazendo o ortocentro. O ortocentro, vocês vão se lembrar que é o encontro das alturas. De novo, vou desenhar um triângulo aqui, sem muito compromisso. E agora eu vou fazer as alturas. Vou dar uma puxadinha nesse triângulo aqui, que eu estou achando que... Sei não, né? Vamos deixar mais ou menos assim. Vamos fazer as alturas. Para fazer a altura eu preciso o quê? De uma reta que seja passe
por um vértice e seja perpendicular à base. Então, daqui até aqui nós temos a altura do triângulo. Passando por esse vértice perpendicular a esse lado, outra altura. E por último, passando por esse vértice perpendicular a esse lado, é outra altura. Veja que a altura ela é perpendicular aos lados. Se eu desenhar os ângulos aqui, ó, entre os lados e esses segmentos que eu chamei de altura, tem que dar 90 graus. Você está vendo 90 em todos. Você vai falar assim, tem dois aí que apareceu que é 270, porque ele marcou o lado de fora. Se eu colocar ele para marcar o lado de dentro, você vai ver, ó. Em ambos os casos, né, que ali eu já marquei, vem cá assim. Cadê o ângulo, né? É o ângulo gama. Eu quero que ele marque o lado de dentro também, ficou bonito. Viu? Agora tá bonitinho. Você tá vendo que é a altura. E faltou marcar o ponto. O ponto de intersecção das alturas, que aqui apareceu com o nome de K, e que eu também vou colocar ele grandão. Como que é o nome do ponto de intersecção das alturas? É o nosso amigo ortocentro. Então, tá em azul ali o nosso ortocentro. E se eu mexer com o triângulo, será que o ortocentro continua na região interna? Será que muda? Vamos ver. Olha só, estou mexendo com o triângulo. Vocês estão vendo que às vezes o ortocentro está fora do triângulo? Né? Se eu bagunço bastante o triângulo, o ortocentro pula lá para fora. Isso vai acontecer tanto com o ortocentro quanto com o circuncentro, que tem compromisso com a perpendicularidade. Mas para vocês entenderem o ortocentro, está ali inteiro. Eu vou aproximando esse ângulo aqui de um triângulo retângulo. Quando o triângulo virou retângulo, você viu que o ortocentro ficou em cima do vértice de 90 graus ali, do vértice correspondente ao 90 graus. E se eu puxar um pouquinho para cá, transformando o triângulo em triângulo obtusângulo, o ortocentro foi lá para fora, né? Então, esse aí é o nosso amigo ortocentro, encontro das alturas. Se eu colocar aqui do lado, diminuir um pouquinho para vocês verem aqui os dois, né? Na primeira, na figura que está à sua esquerda, né? Você tem o baricentro e à direita o ortocentro, tá? Encontro das medianas, encontro das alturas. Vou tirar aqui da tela e vou fazer agora o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. Então vamos construir aqui o incentro. Vou desenhar os ângulos aqui, já que a nossa intenção é dividir os ângulos ao meio, para que você veja os ângulos ali. Estamos muito interessados no tamanho deles não, mas aí estão os ângulos. E agora nós vamos desenhar as bissetrizes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bissetriz, ela está dividindo esse ângulo aqui no meio. Desenhar aqui outra bissetriz, vai dividir esse ângulo ao meio. E a terceira bissetriz vai dividir esse ângulo ao meio. Você já está vendo que as bissetrizes elas se encontram ali. Se a minha figura está um pouco poluída, eu vou apagar um pouquinho dessas retas para você enxergar só as bissetrizes. Vou marcar o ponto de intersecção das bissetrizes. Aqui é o nosso ponto O. Vou aumentar ele um pouco, com uma cor bonita nele. E aumentá-lo um pouquinho. Então, quem é esse O? É o ponto de encontro das bissetrizes. Qual é o nome dele? Incentro. Certo? E aqui eu posso bagunçar um pouco o triângulo. Você vai ver que o incentro vai estar sempre dentro do meu triângulo, né? Nunca escapa para fora. Está sempre dentro do triângulo, né? Não importa se o triângulo é retângulo, se ele é retângulo, se ele é obtusângulo. Está sempre na região interna. Outra coisa do incentro é que se eu desenhar aqui um círculo, no centro do incentro, e tangente a um lado do triângulo, ele também vai tangenciar os outros dois, ou seja, esse círculo ele vai estar inscrito no triângulo, ou triângulo circunscrito no círculo, da maneira que você preferir.
Então, o incentro ele é diferente do ortocentro e ele é diferente do baricentro. Bari, orto, in. Está faltando o último aqui, que é o nosso amiguíssimo circuncentro. O circuncentro, por sua vez, é o ponto de encontro das mediatrizes. A mediatriz não é a altura, né? Por exemplo, aqui só para mostrar para você. Ó, eu vou mostrar para você a diferença das coisas. Eu vou desenhar todas aquelas retas. Por exemplo, essa reta aqui, sabe como se chama isso aqui? Mediatriz. F1 é mediatriz. Não é essa reta que eu quero. Essa reta aqui, ó, essa segunda que eu desenhei, é a altura. Também não é que eu quero. A bissetriz. Essa terceira que eu desenhei é a bissetriz. Também não é a que eu quero. Já desenhei 3 retas diferentes, não é a que eu quero. A que eu quero tem nome, é mediatriz. Você está vendo? A terceira não tem nada a ver com as 3 anteriores. Essa daqui, ó, tá o mouse em cima, é a mediatriz. Não tem nada a ver com as anteriores. Então, essas retas aqui, todas, eu vou apagar uma por uma, porque não me interessa. Me interessa a mediatriz. Por que a mediatriz não coincide com nenhuma delas? Né? Ela tem um ponto em comum com a mediana, ó. Veja aqui, ó. Qual é o ponto em comum dela com a mediana? Que ambas dividem o segmento QR no meio. Só que ela é perpendicular, a mediana não é. E com essa outra reta aqui, o que ela tem em comum? Ambas são perpendiculares, né? Essa reta que está aqui, ó, essa aqui é a altura. E essa é a mediatriz. Ambas são perpendiculares a QR. Só que a altura tem que passar no vértice, enquanto que a mediatriz tem que dividir QR no meio e a altura não tem que dividir QR no meio. Certo? E a bissetriz não tem nada a ver com nossa amiga mediatriz, não tem nada em comum. Então vamos desenhar as 3 mediatrizes, né? Desenhei uma paralela a QR, outra paralela a QS. Paralela, eu quis dizer perpendicular nas 2 vezes. E outra perpendicular a SE. Vimos que elas se encontram. Vamos marcar a intersecção do encontro delas, que é o pontinho que apareceu ali com o nome de U. Vou deixar ele grandão também aqui, cor. Vamos pôr azul, estilo grandão. Então, esse ponto que vocês estão vendo aí é a mediatriz. Tá? Se eu pegar o ponto Q e for mexendo aqui, ó, vocês vão ver que a hora a mediatriz está dentro da região interna e a hora a mediatriz sai da região interna. Isso acontecia no ortocentro, porque o ortocentro tinha uma característica semelhante ao circuncentro, que é essa questão da perpendicularidade. Opa. E quando você tem esse compromisso com a perpendicularidade, você perde o poder de garantir que ele esteja dentro, tá vendo? Então, algo similar entre ortocentro e circuncentro. Só que o circuncentro tem esse nome porque se eu desenhar um círculo com raio aqui no circuncentro, passando por um dos pontos do triângulo, vai passar nos 3 pontos do triângulo. Ou seja, o triângulo está inscrito, ou o círculo está circunscrito no triângulo, ou o triângulo inscrito no círculo. Tá? Então, aí estão os 4 pontos, né? Baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro. Agora, voltando para a apresentação. O que mais que a gente vai falar de triângulos? De congruência. Tá? Congruência não é semelhança. O que é semelhança? Semelhança é quando 2 triângulos têm a mesma forma, né? Por exemplo, 2 triângulos que compartilham todos os ângulos são semelhantes, mas não necessariamente congruentes. Congruente é quando é o mesmo triângulo. Né? Você pode estar numa posição diferente, um em pé, outro deitado, mas é o mesmo triângulo. E como que a gente avalia se é o mesmo triângulo? Se a gente tiver todos os dados dele, dá para saber se não tiver.
Bom, é suficiente você saber a medida dos 3 lados, né? Isso é mais óbvio, mas é suficiente se você tiver um lado, um ângulo e um lado nessa ordem, ou ângulo, lado, ângulo nessa ordem, ou lado, ângulo, ângulo oposto nessa ordem. Vejamos como isso. Vamos lá. 3 lados. Veja essas duas figuras. O que eu sei sobre elas? Que essa tem um lado que é 2, 3. Nessa outra também tem. É adjacente a esse lado, eu tenho um lado 3, 6 e um lado 4. Também tem. Então, é o mesmo triângulo que está aqui e aqui. É o mesmo triângulo, ou seja, são congruentes. Qual o critério que eu usei para verificar que são congruentes? O critério lado, lado, lado. Como funcionaria lado, ângulo, lado? Estou vendo 2 triângulos, estou na dúvida se é o mesmo. Verifiquei que tem um ângulo aqui de 65 e aqui também. E adjacente a esse ângulo, né, ele está bem no meio do que? De 2 lados. Eu tenho um lado aqui que é 2,5 aqui também. Do outro lado tem um lado 4,2 aqui também. Então esses 2 triângulos são o mesmo. Congruência, pelo critério lado, lado. É claro que aqui está na mesma posição, mas eu poderia ter aqui, por exemplo, o meu triângulo poderia estar desenhado em outra posição, certo? Ele está em uma outra posição diversa, só que aqui eu tenho aquele ângulo de 65, aqui eu tenho aquele lado 2,5 e aqui eu tenho aquele lado de 4,2. A posição é diversa desse aqui, está virado, sei lá, feito, mas eles compartilham nessa ordem lá do ângulo lado. Então eu sei que é o mesmo triângulo, tá? Seguinte, ângulo lado ângulo. Nesse caso eu tenho um ângulo aqui, tem um ângulo congruente aqui. Tem um lado aqui adjacente a esse ângulo, congruente aqui também. E em seguida outro ângulo aqui, encontro a congruência aqui também. Então posso concluir que esses 2 triângulos são o mesmo, ou seja, são congruentes agora por ângulo lado ângulo, nessa ordem. Critério ângulo lado ângulo. E o último, né, é o lango. Fala tanto que a gente não... Lado, ângulo, ângulo oposto. Olhei para um triângulo, identifiquei um lado aqui, olhei para o outro, compartilho esse lado. E aí, adjacente a esse lado tem um ângulo, que o outro também tem. E oposto a esse lado eu tenho outro ângulo, que o outro triângulo também tem. Também é congruência. Esse triângulo e esse são a mesma coisa. E o critério aqui foi lado, ângulo, ângulo oposto. Então, sobre triângulos, é isso aí. Mais dúvidas, me pergunte pessoalmente.